Olá a todos, meu nome é Augusto, professor de História pelo UniCeub. Vamos tratar hoje sobre castidade, virtude e nulidade de casamento, constituída de duas partes. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Na encíclica Centésimo Ano do Sumo Pontífice João Paulo II aos veneráveis irmãos no episcopado, discernindo que na tradição é válida aquilo que é falso e errado ou constitui formas antiquadas que podem ser substituídas por outras mais adequadas aos novos tempos. Aí vamos lá, na citação de São Tomás de Aquino do governo dos príncipes dele. Por isso, Santo Agostinho diz que as meretrizes estão no mundo como o porão do navio e como as secretas do palácio, que se você tirá-las ficará cheio de fedor, o mesmo no navio, se não houver esgoto nele. Tire as meretrizes do mundo e ele se encherá de sodomia. E é por isso que o próprio Santo Agostinho diz que a cidade terrestre fez uso da burrice ilícita das casas públicas. E também esse vício da sodomia, diz o mesmo filósofo no sétimo livro da Ética, que acontece de natureza perversa e de hábito perverso. Nenhuma dessas coisas se pode ser indicada como conveniência nem inconveniência, pois as coisas pelas quais não se pode haver meio de virtude não são por si mesmas agradáveis, de acordo com a natureza humana. Aí eu coloquei aqui, segundo São Tomás de Aquino no artigo da castidade. A castidade tem sua sede na alma, mas sua matéria é o corpo. Ela faz com que se use moderadamente os membros do corpo, segundo o juízo da razão e a decisão da vontade. Fala também da masturbação ou impureza. Diz que é um pecado contra a natureza, geração. Naquela época não se tinha dominado a reprodução. Hoje a dominamos, e não seria mais pecado. Como ele mesmo argumenta na Suma quando trata da destruição e a diminuição dos hábitos, artigo 1. Se algum hábito existe no intelecto possível, causado imediatamente pelo intelecto agente, tal hábito é indestrutível tanto por si, tanto por acidente. Esses são os hábitos dos primeiros princípios, os especulativos e os práticos, que não podem ser destruídos nem pelo esquecimento nem pelo engano. Existe, todavia, no intelecto possível um hábito causado pela razão, que é a das conclusões, chamado ciência. Embora nada exista contrário às espécies inteligíveis, pode haver algo contrário às enunciações e ao processo da razão. Sabe o que é espécie inteligível? Aquilo que você vê empiricamente, que pode ser demonstrado. Ou seja, consciência é pecado no seu processo da sua razão, e no caso da impureza, que é uma enunciação à realidade empírica, é contrária à enunciação, ou seja, está nos primeiros princípios dos argumentos da Suma Teológica. A parte de hábito são os primeiros princípios da virtude, ou seja, da temperança, mais geral que a castidade. Pela lógica dos argumentos de São Tomás, não é mais pecado, pelas razões dadas acima. Próximo slide. Falando do catecismo, tem o Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto em latim, que diz na parte 2352: por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Na linha da tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é um ato intrinsecamente gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo do uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Para formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e orientar a ação pastoral, dever-se-á levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contrários, o estudo da angústia, outros fatores psíquicos ou sociais que minoram ou deixam menos extremamente atenuadas a culpabilidade moral. Ou seja, fala em outras palavras que também a gente pode permitir, mas só que daquele jeito assim que a gente é coitadinho, estamos em pecado e tal, enquanto do meu jeito nós somos homens de fato que temos nossas necessidades e não negamos a nossa natureza.
Vamos lá. Ou seja, fala com outras palavras a mesma coisa que citei. E sobre os fiéis acharem, ou os padres, isso vem da inocência deles, que não conhecem a doutrina do doutor comum, doutor angélico e universal, que é São Tomás. Além do mais, na Suma Teológica, Santo Agostinho diz: onde falta o conhecimento da verdade é falsa virtude, ainda que acompanhada de bons costumes. Celibato, substantivo masculino. Estado ou condição de celibatário, de pessoas solteiras, celibatarismo. 2. Que apresenta essa condição. É seguir o exemplo de Jesus, que viveu solteiro a vida toda, não se casando com nenhuma mulher, nem tendo filhos, vivendo para Deus e sua igreja. Ou seja, para a doutrina estamos todos no paraíso. E mais, à luz da epiqueia e da ciência de hoje sobre reprodução dominada e da preeminência da justiça, muita coisa da luxúria foi revogada, passando a ser definida como o que se extrapola quanto à consonância das vontades ou prejuízo da prole. Só uma dúvida, para onde foi o bonium verum? Nunca ao homossexualismo, à bestialidade, ao incesto e ao estupro. Próximo slide. Continuando aqui, a impureza de uma coisa consiste no misturar-se com coisas piores. Ou seja, pureza em escovar os dentes, tomar banho, roupas cheirosas, meias, roupas íntimas, ambientes com fragrâncias, mãos lavadas para não transmitir vírus ou bactéria, para não ocorrer no cânone 703 em caso de grave escândalo exterior. Aí na questão 154, espécies de luxúria, artigo 11, tá escrito em latim, mas eu vou colocar aqui normal aqui, tá? Quando devia ser assim. São Tomás erra quando diz que a imundícia ou impureza é a masturbação, enquanto que os escritores do Novo Testamento deram significado para tal sendo a maneira abominável das mulheres de usarem para o sexo a parte íntima do lado das costas. Está isso escrito Romanos 1:26. Como no abaixo, passagens do Novo Testamento sobre imundícia e impureza em grego, latim e português. Vamos lá, ó. Em Atos dos Apóstolos 11:7. E ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E eu disse: de nenhum modo, Senhor, porque nunca entrou na minha boca coisa profana ou imunda. E recebeu outra vez a voz do céu: o que Deus purificou, não lhe chameis tu impuro. E isto sucedeu por 3 vezes, e depois tudo foi retirado para o céu. Próximo slide. Vou deixar 5 segundos para vocês verem o em grego. Romanos 1:24. Pelo que Deus os abandonou aos desejos de seu castigo coração à imundície, de modo que desonraram os seus de Deus, corpos em si mesmos, deles que trocaram a verdade de Deus pela mentira e que adoraram e serviram criaturas de preferência ao Criador, que é bendito por todos os séculos. Amém. Por isso Deus entregou a paixões de ignomia, porque as suas próprias mulheres mudaram o uso natural em seu outro uso, que é contra a natureza. Próximo slide. Deixar aí para os senhores e para as senhoras 5 segundos, para vocês verem em grego. Romanos 6:19. Fala a mentira dos homens por causa da fraqueza da vossa carne, porque assim como oferecestes os vossos membros para servir à imundícia e à iniquidade, a fim de chegar à iniquidade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, a fim de chegar à santificação, porque quando ereis escravos do pecado, estivestes livres quanto à justiça. Próxima página. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, essas promessas, meus caríssimos, purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito, levando ao fim a santificação no temor de Deus. Aí, o que é esse imundície aqui na carne e no espírito? Aí no próximo slide eu vou mostrar Macabeus 2, que é o mesmo termo em grego, tanto aqui como lá. Vamos lá, para o próximo slide.
Em Macabeus 2, retirou-se com um grupo de outros homens para o deserto, vivendo com seus companheiros nas montanhas, como animais selvagens, e alimentando-se de ervas, para não se contaminarem. Ou seja, gente, não contaminar quer dizer uma coisa que nem Jesus falou, né? Daquela coisa lá, o que entra pela boca, né? E sim aquilo que sai que o homem que deve ser refreado. Próximo slide. Tá aí, ó, a gente vai deixar 5 segundos para vocês verem latim, grego, inglês. Agora vamos ver 2ª Epístola aos Coríntios 12, 21. Temo que, quando eu for outra vez, me humilde Deus entre vós, e que tenha de chorar a muitos daqueles que antes pecaram e não fizeram penitência da impureza e fornicação e dissolução que cometeram. Carta aos Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas, são adultério, fornicação, impureza, luxúria. Vamos para o próximo slide. A Efésio, capítulo 4, 19. Os quais, desesperados, se entregaram à dissolução, à prática de toda impureza e avareza. Aí no 5:3, e nem sequer se nomeia entre vós a fornicação, ou qualquer impureza ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chorradices, que são coisas inconvenientes, mas antes saiam da vossa boca ações de graça a Deus. Porque sabei bem, nenhum fornicador ou impúdico ou avaro, ou o qual é um idólatra do dinheiro, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Próximo slide. Vou deixar aí agora 5 segundos para vocês verem o em grego. Agora, na carta aos Colonicenses, mortificai, pois, os vossos membros terrenos, a fornicação, a impureza, a lascívia, os desejos maus e a avareza, que é uma idolatria. Aí, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque a nossa exortação não procedeu de erro, nem de malícia, nem de fraude. Vamos lá. 4:7 agora também Tessalonicenses, porque Deus não vos chamou para a imundície, mas para a santidade. Aquele que, pois que despreza isso, não despreza um homem, mas Deus, que também deu o seu Espírito Santo para habitar em nós. Aí, tá vendo? A natureza não é alienada até aqui de Deus. Acabou a primeira parte. Tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Valeu, galera. Vamos para a segunda parte.